Nós vamos entrar agora no assunto chamado campo elétrico. Esse é um assunto que os alunos têm dificuldade de compreender porque é bastante abstrato. Antes de eu falar exatamente de campo elétrico, deixa eu falar de outros dois campos que eu consigo perceber que todo mundo entende com naturalidade. Quando a gente fala em campo gravitacional, mais conhecido por gravidade, o que todo mundo imagina? O planeta Terra, ou a Lua, ou qualquer planeta que tem uma gravidade capaz de atrair as coisas para si. Vamos pensar num outro campo famoso na física, o chamado campo magnético. Quem é que produz um campo magnético? Sem entrar em detalhes, qualquer ímã. Então veja bem, para ter um campo gravitacional, eu preciso de um corpo que gere esse campo gravitacional. Esse corpo que gera esse campo gravitacional é uma, necessariamente, massa. Para eu ter um campo magnético, o corpo que vai gerar esse campo magnético, por hora, vai ser um ímã. A gente sabe lá na frente que são cargas elétricas em movimento, mas por hora, falar que é um ímã está ótimo. E agora, fazendo esse mesmo paralelo, quem é que vai gerar campo elétrico? Qualquer corpo eletrizado, ou de forma até mais direta, qualquer carga elétrica. Massa gera campo gravitacional, ímã gera campo magnético e carga elétrica gera em torno dela um campo elétrico. Esse campo elétrico que eu representei aqui com umas linhas bagunçadas, é você imaginar como se fosse uma nuvem. É um treco ali que a gente não vê, é igual o campo gravitacional. Eu sei que tem gravidade aqui nessa sala, mas eu não vejo essa gravidade. Mas olha só que curioso. Como é que eu provo que existe gravidade nessa sala? Basta pegar um objeto qualquer e soltar. Se ele cair, eu já consigo concluir. Olha, uma força peso atuou sobre essa massa. E quando o peso atua sobre uma massa, a gente sabe que existe uma gravidade. Eu quero saber se esse quadro é magnetizado, se tem algum ímã aqui. Eu posso pegar um pedacinho de ferro e pregar aqui. Se ele despencar, ou seja, se ele não grudar, é porque não existe um campo magnético no quadro. Se ele pregar, tem um campo magnético no quadro. Perceba uma coisa. Como é que eu provo que existe um campo gravitacional? Eu tenho que pegar um outro objeto e ver se uma força-peso atua sobre ele. Como é que eu provo que tem um campo magnético aqui na região? Eu pego um pedacinho de ferro, coloco aqui. Se esse ferrinho for atraído, eu sei que tem uma força magnética atuando sobre ele. Como é que eu provo a existência de um campo elétrico? Então, veja bem. Eu tenho uma carga Qzão, que é a carga que gera o campo elétrico. Como é que eu provo que existe um campo elétrico, por exemplo, nessa sala? Assim como no campo gravitacional e no campo magnético, eu vou pegar um outro objeto. Nesse caso da nossa matéria, eu vou pegar uma outra carga. Uma carga Qzinho, que a gente chama carga de prova. Eu pego essa carga de prova e coloco ela aqui. Se nada acontecer com ela, então não existe campo elétrico aqui no espaço. Porém, se essa carga for ou atraída ou repelida, lembra, né, que uma força entre cargas pode ser ou de atração ou de repulsão. Se surgir aqui, então, uma força elétrica, a existência dessa força elétrica atuando sobre essa carga prova para nós que existe aqui no espaço um campo elétrico. Matematicamente, a gente representa, a gente fala que a equação do campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga. Carga de teste ou carga de prova. A unidade de campo elétrico, unidade de força é Newton, unidade de carga é Coulomb. Então, é Newton por Coulomb. Agora, veja bem, existem algumas pegadinhas de prova que são bem interessantes. E aqui, vem cá, na sua opinião, quanto maior, aliás, antes disso, matematicamente falando, qual é a relação entre o campo elétrico e a carga de prova? Diretamente ou inversamente proporcionais? Ou seja,
Se a carga aumentar, vamos fazer aqui a técnica das setinhas. Se a carga aumentar 2 vezes, o campo elétrico aumenta ou diminui? Ou não muda? E se mudar, muda quantas vezes? 2 vezes? 4 vezes? Vou apagar. Quase todos os alunos em sala fazem o seguinte: Jacques, se você aumentar a carga 2 vezes, o campo elétrico vai diminuir 2 vezes. E quando eu falo que o cara está errando, ele assusta. Fala, mas como assim? Tem que ser, ué. São inversamente proporcionais. Mas é aí que está o detalhe, pessoal. Uma coisa é a equação. A outra é a interpretação física que se dá para uma equação. Você quer ver uma coisa? Eu vou colocar um negócio aqui, mas você não vai colocar isso nesse espaço, tá? Isso aqui é só um rascunho. Por acaso você conhece essa fórmula? Peso não é igual a mg? Gravidade não é o peso dividido pela massa? Agora eu vou te fazer a pergunta. Se você engordar, se a sua massa aumentar 2 vezes, a gravidade vai diminuir 2 vezes? Você imediatamente já percebe, uai, não. E por que você sabe que isso não acontece? Porque quem gera a gravidade da Terra não é a sua massa. Quem gera a gravidade da Terra é a massa da Terra. A massa geradora de campo gravitacional é o planeta Terra, não você. E aí, quando você traz essa situação para cá, você começa a perceber que é a mesma coisa. Se você dobra a sua massa, você sabe que a gravidade não muda, mas vai mudar o seu peso, não vai? Porque a gente sabe que peso é mg. Então, se você aumenta a massa 2 vezes, o seu peso aumenta 2 vezes, porque a gravidade não vai mudar. Agora, vem para cá. Se a carga de prova aumenta 2 vezes, o que acontece com o campo elétrico? Nada. E por que nada? Olha só, olha na figura. Quem é que gera esse campo elétrico esquisito em verde aqui? É o Qzão ou o Qzinho? É o Qzão. Logo, o campo elétrico independe da carga de prova ou carga de teste. Você vai colocar, então, aqui nesse espaço, uma equação para mim. Porque o pessoal decora muito essa equação aqui, campo elétrico é força sobre a carga, e esquece desse detalhe. Então, vamos isolar a força. A força elétrica é dado pelo campo elétrico vezes a carga. E aí a frase fica melhor. Se essa carga aumentar 2 vezes, é a força que vai aumentar 2 vezes, porque o campo elétrico não será alterado, porque o campo elétrico é gerado por Qzão e não por Qzinho. Tranquilo? Joia. Outra coisa. Esse desenho que eu fiz aqui estava avacalhado, está errado. Tem a forma que a gente inventou de representar ou de desenhar corretamente um campo elétrico, que é o que a gente chama de linhas de força. Esse nome, pessoal, não é muito adequado, tanto é que eu gosto de chamar de linhas de força. No quadro, eu coloco força entre aspas. Não é para você imaginar que o que eu vou desenhar agora são forças. Linhas de força são apenas linhas. Ela só serve para representar o campo elétrico. O nome adequado seria linhas de campo elétrico, mas por motivos históricos acabou ficando esse nome aqui horroroso, linhas de força. E qual é a convenção? Nós convencionamos que toda carga positiva, o campo elétrico é saindo da carga elétrica. Olha só o desenho. O campo elétrico é radialmente para fora. Então você pode ver por aí nos livros. Carga positiva gera o campo elétrico para fora dela, saindo dela, radialmente para fora, divergente. Aqui já a carga negativa, o campo elétrico é entrando na carga. Alguns livros vão falar que é para dentro da carga, radialmente para dentro, convergente, tanto faz, qualquer desses nomes. Muitos vestibulares têm cobrado essas figurinhas aqui. Ô Jacques, e se a gente pegar uma carga positiva e aproximar de uma carga negativa? Como é que fica o campo elétrico?
Aí eu já deixei o desenho pronto aqui. Eu tenho que obedecer sempre esse princípio aqui, ó. O campo elétrico sai do positivo e entra no negativo. Quando são duas cargas de sinais opostos, as linhas de força têm essa configuração aqui. Tem um detalhe importante aqui. Repare que quanto mais próximo, aliás, antes de eu falar a frase, você concorda que quanto mais perto da Terra, maior a gravidade? Quanto mais longe do planeta Terra, menor é o campo gravitacional? Aqui é a mesma coisa. Quanto mais perto de uma carga ou de algumas cargas, mais intenso é o campo elétrico. E eu vou representar a intensidade do campo elétrico com linhas mais juntinhas umas das outras. Quanto mais longe da carga, as linhas vão ficando mais afastadas. Tanto é que essa linha aqui, ó, ela vem aqui em cima e fecha aqui. A carga sai aqui do positivo, vai lá embaixo e chega aqui na carga negativa. Então, essa é uma maneira de representar o campo elétrico, tá? Através da proximidade das linhas. Daqui a pouco eu vou ditar isso, você vai colocar no seu caderno. Um outro desenho famoso. E se forem duas cargas positivas? Se forem duas cargas positivas, carga positiva, o campo elétrico é saindo da carga. Olha como que fica o desenho das linhas de força. Se as cargas forem negativas, só inverter o sentido das linhas, tá? Uma coisa que você vai notar, você nunca vai encontrar linhas de força se cruzando, tá? As linhas de força nunca se cruzam. E aqui você vai completar duas coisas para mim aqui, ó. A primeira observação, você coloca assim, observação número 1, quanto mais próximas estiverem as linhas de força, vírgula, mais intenso é o campo elétrico. Repetindo, você dá uma pausada aí e anota isso, por favor. Quanto mais próximas estiverem as linhas de força, mais intenso é o campo elétrico. E a segunda coisa, observação 2, pode pedir na prova qual é o sentido do vetor campo elétrico. Todo mundo sabe que a gravidade, o vetor campo gravitacional, ele aponta verticalmente para baixo. Na verdade, a gente sabe que esse para baixo é para o centro do planeta Terra. No caso do vetor campo elétrico, dadas as linhas de força, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha. E sempre vai seguir o mesmo sentido da linha. Faltou esse pedacinho aqui. Então, olha aqui. Por exemplo, nesse ponto, para onde aponta o vetor campo elétrico? Tangente à linha, a linha está indo nesse sentido. Então, o vetor segue o sentido da linha de força. Se fosse aqui embaixo, Jacques, o vetor campo elétrico é tangente à linha de força. Você vai colocar isso para mim na observação 2. Põe assim. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força e sempre possui o mesmo sentido que ela. E sempre possui o mesmo sentido que ela. Esse aqui é um exemplo famoso, clássico de vestibular. É dada uma figura onde são apresentadas as linhas de força do campo elétrico gerado por duas cargas Q1 e Q2, e eles escolhem dois pontos A e B no espaço. Aí eles fazem algumas perguntas. A mais clássica de todas é, olhando o sinal, o sentido das linhas, qual que é o sinal de cada carga? Repare que as linhas estão saindo de Q2 e entrando em Q1, chegam em Q1, então Q1 é negativa. Já a Q2, as linhas saem dela, então Q2 tem que ser positiva. Agora, muito aluno não sabe responder, baseado só na figura, qual carga tem maior valor. Em módulo, a carga Q1 é maior, menor ou igual a Q2? Como é que você descobre isso pela figura? Basta olhar o número de linhas. Repare o número de linhas que saem de Q2. Tem muito mais linhas saindo de Q2 do que chegando em Q1. Então, quanto maior o número de linhas, mais intensa, maior é o valor da carga elétrica. Então, o módulo da carga Q1 é menor que o módulo de Q2. E para finalizar,
Dados os dois pontos no espaço A e B, qual campo elétrico é maior? Em A, em B ou são iguais? Basta olhar a região em que esse ponto se encontra. Vamos pegar aqui, ó, essa região do espaço e essa região do espaço. Você nota que nessa região eu tenho linhas muito afastadas, enquanto que aqui eu pego uma região onde as linhas estão mais próximas. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo elétrico. Então, o ponto A tem um campo elétrico menor que o do ponto B. Uma outra maneira de cair essas coisas mais básicas do campo elétrico é pedir para você representar o vetor campo elétrico num certo ponto do espaço escolhido pelo autor da questão. Então, vou te dar dois exemplos. Eu tenho duas cargas de mesmo valor, uma positiva e a outra negativa, e um ponto P equidistante das duas cargas. Para onde que vai apontar o vetor campo elétrico? Repare num detalhe, pessoal. Aqui é um ponto, não tem nada aqui. Eu já vi muito aluno pensar assim, ah, tá bom, carga positiva repele, carga negativa atrai. Nada disso, não tem nem atração e nem repulsão aqui. Esse ponto está vazio. O que você tem que falar é, carga positiva gera um campo elétrico saindo da carga. Então, ó, vamos fazer uma linha reta aqui assim, ó. Carga positiva gera o campo elétrico saindo da carga. Então, ó, vai saindo a setinha, que eu não vou desenhar. Chegou no ponto aqui, eu desenho o vetor. Esse é o campo elétrico gerado pela carga positiva. Ao mesmo tempo, carga negativa, lá do infinito, ó, vai vir um campo elétrico que tem que chegar entrando na carga negativa. Como a distância é a mesma e a carga também, o vetor campo elétrico tem exatamente o mesmo valor do gerado pela carga positiva. Vamos chamar aqui de E menos. Então, tendo os dois vetores do mesmo tamanho, regra do paralelogramo. A resultante vai dar um vetor perfeitamente na vertical. Você podia tentar essa daqui para mim agora. Ó. Eu quero o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto P, considerando que os vértices de um quadrado, as cargas na parte de cima são maiores do que na de baixo. Para onde que vai apontar o vetor aqui no centro, no cruzamento das diagonais? Vamos lá. O que eu sei? Carga positiva gera um campo elétrico saindo da carga. Então, ó, vai saindo, saindo, saindo. Chegou no ponto, eu desenho aqui, ó. Ao mesmo tempo, essa carga positiva também gera um campo elétrico saindo. Mas como essa carga é menor do que essa, a distância é a mesma. Mas a carga sendo menor, bom senso, né, pessoal? Vai gerar um campo elétrico menor. Então, vou fazer um vetorzinho menor aqui. Bom, ao mesmo tempo disso tudo, essa carga positiva gera nesse ponto um campo saindo da carga. Saindo, saindo, saindo. Chegou aqui, vai estar saindo. Detalhe, esse campo elétrico tem que ter exatamente o mesmo valor desse daqui, né? Porque as cargas são iguais e as distâncias também. Essa carga positiva gera o campo elétrico saindo. Como essa carga é menor do que essa, e essa carga é igual a essa, então esses dois vetores pequenininhos têm o mesmo tamanho, e esses dois maiores têm o mesmo tamanho. Bom, o que eu faço agora? O jeito mais simples é pegar esse ponto P, e imaginar que esse maior menos esse menor, já que tem sentidos contrários, você vai subtrair. Então eu vou ter um campo elétrico que vai sobrar mais para baixo do que para cima, e esse menos esse vai dar para cá. Bom, moral da história, a resultante entre esses dois vetores, regra do paralelogramo. Nesse caso, a resultante vai dar vertical para baixo. Existe uma equação bem famosa nessa matéria, que é a equação do campo elétrico da carga geradora. Lembra que no comecinho da aula eu fiz um desenho onde tinha o Qzão e o Qzinho? Pois é, agora o nosso foco vai ser na carga que gera o campo elétrico. Ou seja, eu tenho uma carga Qzão que gera nesse ponto P um campo elétrico, por exemplo, para a direita. O que eu quero que você guarde? Primeira coisa,
que o campo elétrico ele é diretamente proporcional à carga. Ou seja, se a carga dobrar de valor, o campo elétrico gerado também dobra de valor. Pode cair o gráfico disso, o gráfico de campo elétrico versus a carga. Grandezas que são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta passando pela origem. Segunda coisa que a gente observa é que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a distância, por exemplo, aumentar 3 vezes, se eu triplicar a distância, o campo elétrico vai diminuir 3 ao quadrado, 9 vezes. O gráfico de campo elétrico versus a distância tem o formato de uma hipérbole. Não é uma hipérbole equilátera, tá? Isso aqui é chamado de hipérbole cúbica. Ok, se você juntar tudo isso, você vai ter uma equação. Campo elétrico é dado por K, que é aquela constante elétrica do meio, vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Esta é a equação do campo elétrico, tá? A unidade, não se esqueça, é sempre Newton por Coulomb. Gente, repare que aqui a gente sempre vai colocar o módulo da carga. O sinal ser positivo ou negativo vai mudar no desenho o sentido do vetor. Se vai estar entrando na carga ou saindo dela, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. Duas cargas Q1 e Q2 geram no ponto P um campo elétrico resultante zero ou nulo. Qual é a relação entre elas, ou seja, entre essas cargas? O enunciado falou que no ponto P o campo elétrico é zero. Então vamos reparar um detalhe no desenho. A carga aqui é positiva, gera o campo elétrico saindo dela. Saiu da carga positiva, chegou aqui no ponto P, esse é o campo elétrico gerado pela carga 1. Ao mesmo tempo, essa carga positiva também gera um campo elétrico saindo, já que ela é positiva. Vai estar apontando para lá, ó. Campo elétrico 2. Se o enunciado fala que a resultante é zero, é porque esses dois vetores têm que se anular. Ou seja, eles necessariamente são iguais. Então, campo elétrico de 1 é igual ao de 2. Aplica a equação. Campo elétrico de 1, K, que multiplica Q1, dividido pela distância 2D ao quadrado. Isso é igual a K, que multiplica o módulo de Q2, dividido pela distância D ao quadrado. Muitos alunos esquecem de colocar esse parênteses aqui, ó, e erra de bobeira. Não queime etapa, vai devagarinho, ó. Corta K com K, 2D ao quadrado, isso aqui fica então módulo de Q1 sobre 2D ao quadrado é 4D2. Isso é igual a módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Agora, eu posso vir aqui e cortar numa boa esse D ao quadrado com o D ao quadrado. Passo 4 para cá multiplicando. Eu tenho, então, que o módulo de Q1 vai ser 4 vezes o módulo de Q2. Resposta final. Quando se fala em campo elétrico uniforme, você vai ter que lembrar agora, igual lá no movimento uniforme. No movimento uniforme, algo é constante. Esse algo é o módulo da velocidade. Agora, quando eu falo em campo elétrico, se for o campo elétrico gerado por uma carga, aí utiliza-se aquela equação K vezes Q dividido por D ao quadrado, e o campo elétrico ele é radialmente ou para fora ou para dentro da carga. Quando eu tiver um campo uniforme, necessariamente vai ter que ser uma placa. Essa placa tem que ser infinita e uniformemente eletrizada, do jeito que eu fiz aqui, ó. Aliás, faltou um negocinho aqui. Essa placa ela tem que ser infinita. Você não está muito acostumado com esse desenho, viu? Você está acostumado com outro que daqui a pouco eu vou fazer. Mas basta uma única placa infinitamente eletrizada que o campo elétrico vai ser uniforme. E aí, campo uniforme, a gente representa com linhas paralelas
e igualmente espaçadas. Lembra que no comecinho da aula o que eu disse? Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo elétrico. Quanto mais afastadas as linhas, mais fraco é o campo elétrico. Aqui nesse caso, as linhas vão estar saindo da placa. E uma pegadinha boa de prova, eles darem essa figura e perguntar para você, onde o campo elétrico é maior? Pertinho da placa ou mais afastada? No ponto A ou no ponto B? É bem provável que o menino vai pensar, quanto mais longe da placa, menor é o campo elétrico. Mas aqui eu estou dizendo que ele é uniforme. Não me interessa se eu estou perto ou longe da placa. O campo elétrico é o mesmo em qualquer lugar, tá? Ô Jacques, e se a placa for negativa? Mesma coisa, só que as linhas entrando na placa. As linhas vão ser paralelas e igualmente espaçadas. O mesmo raciocínio, qualquer ponto, perto ou longe, o campo elétrico tem o mesmo valor, tá? Agora, o que você está acostumado? Você está acostumado, na verdade, a ver as duas placas próximas uma da outra. Você está acostumado com esse desenho. Na hora que eu faço esse desenho, eu tenho que sobrepor as linhas de força desses dois desenhos. E nos livros já te apresenta isso pronto. O campo elétrico sai do positivo e entra no negativo. Entre as placas, o campo elétrico é uniforme. Na verdade, isso aqui, esse campo que apontou aqui da esquerda para a direita, é a soma desse com esse. Repare que esses dois aqui estão apontando para a direita, ou seja, da esquerda para a direita. Do lado de fora, quando as placas tiverem a mesma carga, só cai assim para você em 99% das provas, tá? Não tem campo elétrico. O campo elétrico resultante fora das placas é zero. Como a placa na prática, né, não é infinita, nas bordas dessa placa, o campo elétrico começa a ficar mais fraquinho. Aí as linhas começam a se afastar. Então, alguns livros costumam desenhar isso aqui assim, ó. Mas bem no miolinho aqui, longe das extremidades, o campo vai ser uniforme. Lembrando, hein? Não interessa se está perto do positivo, se está no meio ou perto da negativa. Quaisquer pontos aqui dentro, o campo elétrico tem o mesmo valor, tá bom? Olha só como é que isso cai em prova. Aqui eu não coloquei o enunciado, não. Eu tenho aqui um campo elétrico gerado por duas placas. Um próton e o elétron são colocados ali. Eles são, na verdade, abandonados. Estão bem longe um do outro, tá? Eu vou soltar os dois ao mesmo tempo. Perguntas frequentes. A primeira, quem recebe mais força? O próton, o elétron ou são iguais? Aí, pessoal, você tem que lembrar das equações. Jacques, eu posso usar essa fórmula aqui? K vezes Q sobre D ao quadrado? Não! Essa equação só serve para uma carga que gera campo elétrico. Aqui quem está gerando campo elétrico não é uma carga, são duas placas. Não se usa isso. Pô, mas então como é que eu vou descobrir? Ora, você conhece a primeira equação, campo elétrico é a força elétrica sobre a carga de prova. E você concorda que o próton e o elétron aqui, que são as cargas que estão provando a existência do campo elétrico uniforme? Bom, então vamos lá. Primeiro, qual que é o sentido da força? Placa positiva repele o próton. Ao mesmo tempo, placa negativa atrai o próton. As duas placas contribuem para o próton andar para a direita. Bom, e no elétron? Essa placa negativa repele o elétron. Ao mesmo tempo, a placa positiva atrai o elétron. As duas placas fazem a mesma coisa, levam o elétron para lá. Primeira coisa que eu noto, eles vão se mover em sentidos opostos. Segundo, a força, maior, menor ou igual. Pega essa equação aqui e isola. Força elétrica é o campo elétrico vezes a carga. Bom, o campo elétrico é uniforme, ou seja, ele é igual para todo mundo. Então, igual. A carga é a mesma? E aí que tá, pessoal, isso não vai ser dado em prova, você vai ter que lembrar.
carga do próton é igual à carga do elétron, só muda o sinal. Em módulo, as cargas são iguais. Ora, então se o campo elétrico é o mesmo e as cargas também são iguais, então a força elétrica que vai atuar é a mesma nas duas partículas, no próton e no elétron. E a aceleração? Imagina que eu tivesse colocado uma encostada na placa positiva e o elétron encostado na placa negativa. Solta os dois, eles vão atravessar. Quem chega do outro lado primeiro? Ou melhor, quem tem maior aceleração? Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante igual a ma. Isola a aceleração. A aceleração vai ser a força resultante. Qual é a força que está atuando aqui? Só uma, a força elétrica. Dividido pela massa. Nós já sabemos que as forças são iguais. Ok. Mas as massas são? Não, né? A massa do próton não é muito maior do que a do elétron. Quem tiver maior massa tem que ter menor aceleração. Então, ó, as forças são iguais, massa maior implica em aceleração menor. Então, o próton vai se mover mais lentamente e o elétron vai sair muito mais rapidamente aqui. Qual que é o sentido do campo elétrico aqui, pessoal? Sai do positivo e entra no negativo. Com essa figura, a gente vê até uma frase que de vez em quando aparece em prova. Toda carga positiva sofre a ação de uma força elétrica que tem o mesmo sentido do campo elétrico. Já uma carga negativa sofre a ação de uma força elétrica que tem sentido contrário ao do campo elétrico. A gente observa, não é para decorar essa frase, você nota isso pelo próprio desenho, tá? O que você tem que saber é o sentido do campo elétrico, é o básico, sai do positivo e entra no negativo. Ok. Vamos fazer uma questão um pouquinho mais sofisticada. Eu vou pegar uma partícula, uma carga elétrica de massa m e bater nela. E eu estou te garantindo que ela se move em linha reta com velocidade constante entre as placas de um campo elétrico. Quanto vale o campo elétrico ali? Primeira coisa, eu disse que essa partícula tem uma massa. Se tem massa num ambiente onde existe gravidade, então eu tenho certeza que esse objeto tem um peso. E o peso aponta para baixo. Agora, tem um detalhe. Se esse cara tem um peso, ele tem que cair. Só que o desenho mostra que ele anda em linha reta. E o enunciado fala que, além de andar em linha reta, o movimento é uniforme. Aí você tem que lembrar do tema leis de Newton. Quando um objeto possui movimento retilíneo uniforme, a força resultante vale zero, ou seja, as forças se anulam. Quem anula quem? Bom, uma força eu já sei aqui, é o peso. Qual outra força que tem que atuar? Ora, eu tenho uma carga num ambiente que tem campo elétrico, então tem que ter uma força elétrica, que nesse caso, obrigatoriamente, vai ter que ser para cima. Porque se não for para cima, como é que vai cancelar o peso? Então eu sei que a força elétrica é para cima. Por causa disso, eu já consigo descobrir uma outra coisa que o problema não pediu. Qual é o sinal dessa carga? Positiva ou negativa? Olha, você poderia pensar o mais simples possível. Essa carga está sendo atraída pela placa positiva, então ela tem que ser negativa. Ou placa negativa repele negativo para a força ser para cima. Entendeu? Bom, continua. Se a resultante é zero, as forças se anulam. A força elétrica para cima tem que ser igual ao peso para baixo. Força elétrica. Jacques, eu posso usar K que multiplica Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado? Não. Essa equação da lei de Coulomb só pode ser usada para duas cargas pontuais. Nunca para placas. Nunca. Para placa, a única fórmula que você usa é força elétrica, campo elétrico, vezes a carga. Essa daqui. Então, é o campo elétrico vezes o módulo da carga Q. Isso é igual. Fórmula do peso, mg. Vamos lá. Campo elétrico, não sei. Carga, 0,01 coulombs. A massa, 100 gramas. Tem que passar para quilograma. Tem 0,1 quilos. Vezes a gravidade, que é 10. Fazendo as contas, pessoal, isso aqui vai dar 100
newtons por coulomb. Então, esse aqui, o vestibular gosta muito de misturar essas partes da matéria com as leis de Newton. É um assunto recorrente em prova, tá bom? Existe um conceito que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Tudo que eu falar agora se refere a uma situação de um condutor, ou seja, tem que ser um metal, independentemente do formato do objeto. As cargas elétricas de um objeto em equilíbrio eletrostático vão se distribuir pelo lado de fora do objeto e essas cargas necessariamente vão ficar em repouso. Então, olha o que vai acontecer. As cargas se distribuem sobre a superfície externa. Nas pontas ocorre uma maior concentração, tanto é que o pessoal chama isso aqui de poder das pontas. O que é o poder das pontas? Em regiões pontiagudas ocorre uma maior concentração de cargas. Vou chamar a atenção para um detalhe. Eu já vi muito aluno entendendo mal o termo concentração. Onde tem mais cargas? Na ponta ou na região maior? Imagina que eu tivesse feito um objeto assim, ó, várias esferas. Agora eu eletrizo isso aqui. Tudo de metal. Imagina que eu carrego a grandona. Como está todo mundo em contato, todo mundo vai ficar eletrizado. Chuta todo mundo negativo. Onde tem mais cargas elétricas? Assiste lá o comecinho de novo da parte de eletrostática, o inicinho, né? Introdução eletrostática. A carga elétrica é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior é um objeto, se você considerar objetos esféricos, maior é a quantidade de carga que cabe ali. Então, se eu falar que esse povo aqui todo é negativo, tem mais carga na grandona do que na pequena. Só que na pequenininha, é claro, gente, aqui vai ter muita carga, tudo aqui na superfície externa. Só que, repare, na ponta, a gente fala que tem maior concentração, não maior número de cargas. Jacques, eu não estou entendendo. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Onde tem mais gente? No Brasil ou no Japão? Você concorda que a população brasileira é muito maior que a população japonesa? Tá. Onde tem maior concentração? No Japão. O Japão não é famoso por ter uma densidade populacional gigante. Lá no Japão tem muito menos pessoas que no Brasil, só que todas elas bastante juntinhas umas das outras. Então, aqui quando eu falo em poder das pontas, eu quero que você guarde isso, que até os livros costumam chamar de densidade de carga elétrica. É a quantidade da carga dividido pela área. Pouco provável disso aí cair para vocês, tá? Mas eu vou citar por desencargo de consciência, tá? Densidade superficial de carga é a carga dividido pela área. Então, quanto mais pontiagudo, maior a densidade superficial de carga ou maior a concentração. Um outro detalhe. Agora que eu tenho o desenho aqui de um objeto, não interessa se ele é oco só numa parte, se ele é todo oco ou se ele é maciço. Uma vez em equilíbrio eletrostático, as cargas só ficam na superfície externa. Ô Jacques, e como que fica o campo elétrico? Pois é isso que eles mais gostam de cobrar. Você já deve ter ouvido falar da blindagem eletrostática. Aquela experiência famosa do Faraday, que entrou numa gaiola de metal, pediu para jogar um raio sobre ele e ele estava totalmente protegido. Né? A gente sabe que se tiver caindo raios em alguns lugares aí, o lugar que você deve se abrigar, o ideal é dentro de um carro, metal. Se cair um raio num carro, a gente sabe que as cargas vão se conduzir pela capa e vai embora. Lá dentro, o campo elétrico vai ser zero. Tem um nome esse fenômeno, chama de efeito pelicular. Especificamente para o nosso caso aqui, o chamado equilíbrio eletrostático, eu estou considerando as cargas em repouso. Não é bem esse fenômeno do carro, não. O do carro chama efeito pelicular, mas os livros costumam dar esse exemplo como o efeito de blindagem eletrostática. Não é muito correto, não, tá? De qualquer forma, o que eu quero que você saiba, que é o básico.
Dado um objeto metálico, eletrizado, tem campo elétrico do lado de fora do objeto? Tem. Como aqui eu fiz positivo, o campo elétrico é saindo do objeto. Com um detalhe importante. O vetor campo elétrico é perpendicular à superfície. Onde tem as pontas, o campo elétrico é bem maior. Então, eu vou fazer um vetor bem grande aqui. Nas pontas, eu tenho um campo elétrico mais intenso. E dentro do objeto, independentemente do formato, se ele é oco ou se ele é maciço, cada carga lá dentro vai gerar um campo elétrico para um lado, do outro lado vai ter uma carga gerando campo elétrico no sentido oposto, de tal maneira que eles vão se compensar e o campo elétrico resultante dentro do metal é sempre zero. Isso é o que nós chamamos de blindagem eletrostática, que ficou conhecido pelo fenômeno da gaiola de Faraday, que o Faraday, né, foi um físico que fez esse experimento, ok? Bom, pode cair na sua prova, em vez de ser essa figura, uma figura esférica. Então, eu gostaria de mencionar algumas coisinhas para vocês. Olha só esse desenho. Eu tenho uma esfera eletrizada, metálica, tá? Então, é um material condutor. As cargas ficam na superfície externa. Quanto que vale o campo elétrico dentro da esfera? Zero, blindagem eletrostática. Pode vir na sua prova um gráfico de campo elétrico por distância. Se eu pegar aqui desde o centro da placa, da esfera, todo o interior, o campo elétrico lá dentro é zero. Então, o gráfico começa com um campo elétrico zero em toda a parte interna. Quando eu passar para o lado de fora, passa a ter campo elétrico. Você concorda que se eu tivesse muito longe, ó, aqui é uma placa, uma esfera positiva e o campo elétrico saindo. Mal desenhado, tá? Agora imagine isso lá longe. Lá longe, o que eu vou ver? Não vai parecer um pontinho com o campo elétrico saindo? Isso lembra o quê? Uma carga positiva pontual. Do lado de fora da esfera, a gente interpreta o campo elétrico como se fosse uma carga elétrica totalmente esmagada no centro da esfera. O campo elétrico vai obedecer àquela fórmula, K vezes Q dividido por D ao quadrado. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o campo elétrico dentro é zero, fora da esfera ele obedece àquela equação. Então, o campo elétrico no interior é zero. O campo elétrico quase encostando, é quase, bem próximo da esfera. Campo elétrico bem próximo. Ele é dado por K vezes Q, dividido por R, onde R seria o raio dessa esfera. Aqui é o módulo da carga. E agora, fora da esfera, né, bem próximo, essa equação é para bem próximo. Qualquer lugar fora da esfera, campo elétrico fora, e não sendo bem próximo agora, distante, o campo elétrico é dado por K vezes Q, dividido por D ao quadrado. Cuidado com um detalhe. Quem é essa distância? Por exemplo, eu quero, nesse ponto aqui, a distância vai ser do ponto que você escolheu até ao centro da esfera. Tá bom? Para a gente encerrar o assunto, existe um conceito que a gente chama de rigidez dielétrica. Imagine o seguinte, lá na aula de eletricidade eletrostática, no comecinho, eu diferenciei para vocês isolante de condutor. Um condutor elétrico, ele conduz muito bem a eletricidade. Já um isolante ou um dielétrico, ele conduz muito mal a eletricidade. Mas um isolante pode vir a conduzir? Pode. E aí, veja bem um detalhe.
Por exemplo, você tem aqui um objeto isolante, por exemplo, imagina um cabo de vassoura. A madeira é um bom isolante, mas não é um isolante perfeito. Aqui está um núcleo atômico e aqui eu estou representando um único elétron que vai estar orbitando esse núcleo. A gente sabe que os elétrons estão presos ali à eletrosfera por meio de atração de uma força que o núcleo faz. O núcleo positivo atrai o elétron aqui, ó. Força N, Fn, força do núcleo. Estou fazendo aqui a representação clássica da situação. Bom, agora imagine que eu pego uma placa e que gera um campo elétrico uniforme grandão para cá, ó. Esse campo elétrico vai estar mergulhado, vai mergulhar essa vassoura no campo elétrico uniforme. Agora vamos lá. Se o campo elétrico está para a direita, vai surgir uma força elétrica, toda carga negativa, falei essa frase lá atrás. Uma carga negativa sofre a ação de uma força que tem sentido contrário ao campo elétrico. Jacques, eu não estou enxergando isso aí. Imagina que aqui é uma placa positiva e aqui uma placa negativa. Placa positiva atrai o elétron. Placa negativa repele o elétron. Então vai surgir uma força elétrica para cá. Pessoal, força elétrica não é o campo elétrico vezes a carga? Quanto mais forte ficar o campo elétrico, maior vai ficando essa força. Enquanto a força do núcleo for maior que a força elétrica, esse cara ainda admite características de ser um bom isolante. Agora, quando o campo elétrico vai aumentando, aumentando, chega uma hora que ele atinge um valor tão grande que a força elétrica passa a ser maior que a força de atração do núcleo. E quando isso acontece, a gente fala que houve rompimento da rigidez dielétrica do material. Ou seja, quando a força elétrica fica maior que a força do núcleo, ocorre rompimento da rigidez dielétrica do material. Ou seja, a rigidez dielétrica, na verdade, é o campo elétrico máximo que um isolante suporta sem se tornar um condutor. Ou seja, fiz aqui um campo elétrico, o isolante continua mantendo os elétrons no seu lugar, beleza, ele continua isolante. Mas se o campo elétrico for aumentando, aumentando, vai chegar uma hora que a força fica tão grande que supera a força do núcleo, o elétron se move e cargas elétricas em movimento. É uma corrente elétrica. Esse material isolante, tipo o cabo de vassoura, que era isolante, agora ele é um condutor. O melhor exemplo que eu posso te dar de rompimento de rigidez dielétrica é quando isso acontece na nossa atmosfera. Então, por exemplo, olha só o que ocorre quando a gente estuda o princípio dos para-raios, né? Todo para-raio é pontudo, não é, pessoal? Então, se eu fizer um desenho meio tosco aqui, ó. Isso aqui é um prédio. A gente sabe que todo para-raio nada mais é do que uma haste metálica pontuda. Ela tem um cabo de aço que leva, que conecta o para-raio a uma região ali, uns 3 metros abaixo do chão. E aí o que ocorre? Vamos imaginar que chega uma nuvem aqui, ó. Estou chutando que essa nuvem vai ser negativa. Podia ser positiva, tanto faz. Agora, por algum motivo que não nos interessa, imagine que essa nuvem vai ficando cada vez mais carregada. Lembra do processo de indução? Se a nuvem fosse positiva, subiriam elétrons da Terra para o para-raio. Como aqui é negativo, repele os elétrons do metal aqui, ó, vão descer e aqui vai ficar o quê? Positivo. Então, olha só,
você vai ter um processo de indução, nuvem negativa, repele os elétrons, que eu não vou desenhar, os elétrons foram lá para baixo, e aqui ficou positivo, sendo que na ponta tem uma maior concentração. E aí o que vai acontecer? O campo elétrico no espaço sai do positivo e vai para o negativo. Mas veja um detalhezinho. Olha a região do espaço onde o campo elétrico é mais intenso, onde as linhas estão mais próximas. Não é aqui na ponta? Repare que lá nas nuvens, as linhas estão mais o quê? Afastadas. E aqui, ó, se a gente vier para fora aqui do prédio, está tão afastado as linhas que a gente pode desprezar o campo elétrico. E aí o que acontece? Quando o campo elétrico vai ficando muito grande, vai chegar uma hora que vai romper a rigidez elétrica do ar. E o ar, que é um isolante, agora passa a se tornar um condutor. E aí ocorre a descarga elétrica. No caso aqui, os elétrons da nuvem vão descer e o raio vai ser conduzido daqui, ó, para o para-raio. A função do para-raio, pessoal, é garantir, eu quero que caia um raio aqui e não aqui em volta. Tanto é que existe tem uma matemática que não nos interessa, que quando você coloca um para-raio num prédio, existe uma região de cone que vai estar protegida. Então, prédios menores, nas adjacências, não precisa ter para-raio. Esse cara aqui me garante que qualquer para-raio vai cair, qualquer raio vai cair nesse para-raio daqui, tá? O Empire State lá em Nova York cai em torno de 400 raios por ano nele ali, tá? É uma região bem alta que você tem ali na cidade e ali é muito propício à queda de raio exatamente naquele lugar, porque rompe a rigidez dielétrica do ar devido à ponta do para-raio, que aumenta em muito o valor do campo elétrico nessa região próxima, até romper essa rigidez dielétrica, tá bom? Então fica encerrado esse assunto de campo elétrico para nós.